Senhor continua procurando homens e mulheres nos quintais da vida. Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono durará enquanto existirem céus. Salmo 89, 29. Não podemos perder de vista que, mesmo a despeito de nossas fraquezas, Deus nos escolheu e nos ungiu para sermos segundo o seu coração. O Salmo 89 todo fala da promessa de um reinado messiânico dado à linhagem de Davi. São 52 versículos. Este salmo foi escrito por Etã, o Ezraíta, e as suas promessas encontram aplicação plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que, segundo a carne, veio através da linhagem de Davi. Dos versículos 20 a 29, percebemos não as palavras do salmista, mas as palavras do próprio Deus, exaltando a Davi, seu ungido, e lhe fazendo promessas. O que faz com que Deus, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, possa falar elogiosamente de um simples mortal? Por que Davi, o amado, querido rei e salmista de Israel, foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Talvez o próprio Davi também se perguntasse isso. Mas quando olhamos para a vida de Davi descrita na palavra do Senhor, é fácil descobrir a razão desse título elogioso que encerra também tanta responsabilidade em quem o carrega. Assim como Davi, todos os escolhidos do Senhor são homens e mulheres segundo o coração de Deus, apesar das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, tortuosidades, limitações e inadequações. Esses que assim são chamados, apesar deles, foram alcançados eficazmente pelo favor imerecido de Deus, regenerados pelo Santo Espírito. Quando examinamos um pouco a vida de Davi, encontramos Deus enviando o profeta Samuel à casa de Jessé, o belemita, pai de Davi. O Senhor diz assim na parte final do versículo: porque dentre seus filhos me provi de um rei. Jessé fez passar diante de Samuel 7 dos seus 8 filhos, mas faltava o mais moço, que estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai. Quando chegou a vez de Davi, o Senhor disse ao profeta: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Havia um rei no quintal de Jessé, e ele nem sabia. Exatamente aquele que fugia aos padrões de escolha. Deus faz assim, ele não vê o exterior, mas o coração do homem. O que faz com que Deus escolha alguém e diga: é este, é esta, vou ungí-lo? A resposta é soberania e graça de Deus. Deus queria levantar um novo rei no lugar de Saul, e Davi era o seu escolhido. Davi, apesar de não ser perfeito, porque todos nós conhecemos os pecados de Davi, a Bíblia não esconde isso, muito pelo contrário, ele possuía características interiores que só o Senhor podia ver. O Senhor continua procurando homens e mulheres nos quintais da vida que fogem aos critérios humanos de escolha, sobre os quais ele possa dizer: é este, é esta, vou ungí-lo. Olhando um pouco mais acuradamente a vida de Davi, percebemos pelo menos 6 características que o levaram a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador. Davi era obediente a Deus. Davi era humilde. Davi era um homem determinado, focado em Deus. Davi era também rápido para resolver problemas. Ele era prático nas atitudes e cheio de fé. E Davi era rápido para se arrepender e mudar de atitude. Davi tinha um coração inclinado a adorar o Senhor. O adorador reconhece os atributos de Deus. Davi acreditava a Deus os seus feitos, do mais simples ao mais complexo. Tudo era atribuído a Deus e ele glorificava o Senhor por isso. O Senhor continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Davi possuía um coração adorador e uma inclinação para a obediência. O prazer dele estava na lei do Senhor, e nessa lei ele meditava de dia e de noite.
Quando teve a oportunidade de matar Saul, seu inimigo, não o fez para não ferir um preceito da lei de Deus que proibia tocar nos seus ungidos, mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida. Deus o honrou e o livrou dos seus inimigos. Obedecer é melhor que sacrificar. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada do soberbo, do vaidoso. Davi diz no Salmo 131, versículo 1, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele não era um fracote, medroso, indeciso, quando ele fazia menção de fazer algo, quando ele dizia, vou fazer isto, pode ter certeza que era exatamente o que ele faria. Foi assim quando matou o leão, quando matou o urso, quando matou o gigante Golias. Enfrentou tudo e todos, confiado em Deus, e saiu vencedor, vitorioso. Davi não ficava remoendo problemas como muitos de nós, confiava em Deus para resolvê-los. Não importava o tamanho do problema, fosse do tamanho de um leão, de um urso ou de um gigante de 3 metros de altura. Fosse um homem ou um exército. Se algo precisasse ser feito, ele o faria rapidamente. Quantas vezes Davi pecou, errou e se equivocou? Muitas, e a Bíblia não esconde isso. Mas era rápido em reconhecer seus pecados, em confessá-los, em arrependimento de coração. Sempre que fora confrontado, ele se quebrantava diante de Deus e, arrependido, mudava de atitude. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis em sua presença e que Ele faça nossos corações segundo o dele. Amém.